FM Network. Salve, salve amigos do Radical Podcast, estamos aqui mais uma vez, eu, Ademir Júnior Udema, ao lado do meu grande parceiro Fábio Naldino Bado, para comandar o episódio número 241 do nosso podcast, episódio para fazer o recap aí da semana 10, falar aí dos nossos pitacos para a semana 11, semana interessante, onde teremos um duelo hard count aqui, né, entre os times envolvidos, falar também aí do último semifinalista da D2 do Brasileiro, que foi decidido no final de semana, e também um pouquinho da convocação da seleção brasileira aí para o minicamp que acontece em dezembro, mas isso aí a gente fala assim que o Fábio Naldino der o seu alô. Seja muito bem-vindo, Bado. Bora para cima? Bora, Deminha. Bastante jogo ruim essa semana, hein, Deminha? Não sei se você vai concordar comigo aí, mas tivemos uma bela coletânea para a gente falar aí. Mas tivemos algumas coisas boas também para a gente escrever aí. Vamos ver. Torcer para que essa próxima semana seja melhor. Exatamente. Inclusive, os prime times foram tenebrosos, mas falaremos disso após, né, o nosso áudio do nosso apoiador. Voltamos daqui a pouquinho. A temporada da NFL tá pegando fogo e só existe um lugar onde você assiste a todos os jogos de todos os times a qualquer momento. O NFL Game Pass na DAZN. A cada semana são até 10 jogos com transmissão em português. E você também pode assistir ao Red Zone para ver todos os melhores momentos do domingo, ao vivo, na mesma tela. Não quer perder nada da NFL? Aproveite as promoções durante a temporada e assine o Game Pass na DAZN agora mesmo, com o link que está na descrição deste episódio. Tá aí dado o recado ao nosso apoiador. Espero, né, que o jogo do fim de semana que vem entre os nossos times, Bado, se passar na DAZN, espero que passe, seja feito pela dupla Renato Ercaz e Valdô, aí de Curitiba, porque quando eles fizeram os dois jogos do Broncos ganhou, né? Então eu espero que seja eles aí para poder dar sorte e manter aí essa rotina, porque a gente vai falar mais tarde desse jogo aí, jogo bastante importante para as pretensões de ambas as equipes. E falando de Broncos, Bado, começou, né, na semana passada, a semana 9, com o Thursday Night Football em Denver, recebendo o Las Vegas Raiders. Todo mundo esperava aquela chinelada, aquela sapatada, e o que a gente viu, cara, foi um dos piores jogos da temporada, se não o pior, né? Um jogo muito defensivo, muito ruim de ambos os ataques. Assim, na minha opinião, esperar algo positivo do ataque do Raiders, para mim, seria uma surpresa, e de fato não teve. Porém, né, o lado do Broncos, cara, que foi muito decepcionante, né? Um jogo muito abaixo, e acho talvez o pior da carreira de Bo Nix, desde que estreou na NFL ano passado, foi muito abaixo, interceptação questionável, os receivers mais uma vez dropando bola, né, cara, chamadas também às vezes não colaboram muito, tanto é que na pique lá, uma delas a gente comentou, né, o Bo Nix lança uma rota fly, uma rota goal lá, né, pro Troy Franklin, porque os outros receivers praticamente param, né, fazem tipo uma hit, uma jogada que talvez era para ser um screen para o running back, acaba não saindo, enfim, uma coisa tenebrosa, mas o Broncos, cara, mais uma vez mostra que tem uma das melhores defesas, né, da liga, chegando aí a 46 sacks, é líder com, sei lá, 14 sacks a mais do que a segunda colocada no ranking. Isso aí é um número absurdo que não dá para menosprezar, né, pelo menos a equipe pressiona o quarterback adversário, e isso aí que acabou sustentando, né, a equipe em vencer o fraco Las Vegas Raiders. Jogo bem abaixo, né, Bado? A gente, assim,
semana inteira a gente falou já nos grupos do Broncos e tal, e o pessoal que nos escuta aí, a torcida do Broncos também já deve estar saturado de tanta reclamação da maneira que a gente, né, acabou tendo, porque foi um jogo que a gente esperava muita coisa, porém outras equipes, a gente vai falar durante a análise da rodada, também era tido para ter jogos melhores, acabaram não tendo, né? Então, assim, cada jogo é um jogo, né, Bado? Eu acho que cada jogo acaba transmitindo um certo detalhe que acaba fazendo com que aquilo que a gente espera não aconteça, né? Cara, esse jogo foi muito feio, muito ruim, cara. Eu acho que, quem sabe, tenha sido o pior Thursday Night Football do ano até agora. O Thursday Night tinha essa fama, né, de ser jogos bem ruins no passado aí. Acabou que a NFL deu uma mudada no schedule ali. Geralmente eles colocavam times fracos aí para jogar no Thursday Night, justamente por ter um jogo isolado, aproveitar para dar um prime time para um desses times. Enfim, daí recentemente eles têm mudado, né? Inclusive colocando confrontos de divisão justamente para botar mais lenha na fogueira aí nesses confrontos. E foi o caso agora desse aí, mas, cara, foi muito ruim o jogo. Foi um jogo, cara, basicamente o Broncos tentando perder e o Raiders não querendo ganhar, né, de mim? Porque o Denver, pô, é jogo pro Denver enfiar 30 pontos, né? Se joga o mínimo. E até com a defesa que tem, ele criar uns turnovers, criar umas posições boas ali pro ataque. Isso não aconteceu e mesmo assim deu muita chance pro azar, só que o Raiders não tem talento nenhum, né, Deminha? Tirando o Ashton Jeanty ali, que a gente espera alguma coisa, e o Brock Bowers, que inacreditavelmente não é utilizado, né, da forma como deveria. Então, assim, o Brock Bowers teve uma temporada monstra no passado com essa comissão técnica nova aí, um cara nulo, basicamente, né? Virou um terreno comum ali, que o terreno pega uma, duas bolas no jogo. Então, ele que era basicamente um wide receiver 1 ano passado, né, digamos assim, do time. Então, assim, o Raiders, de fato, não dá para esperar nada, né, cara? Um time totalmente sem talento. Então, o Gino Smith também cometendo muitos erros, né? Jogou um pouco baleado ali no final, tudo mais. Mas, cara, acho que é sinal de alerta pro Denver no sentido de, cara, parece que o ataque tá meio que regredindo, né, Neminha? A gente viu algumas atuações heróicas ali, como foi o caso do Eagles, do Giants, no quarto ali, até do caso do Texans, né? Mas, pô, tá ficando com essa fama aí de deixando sempre pro último quarto para resolver e dando mole, né? Dando chance pro azar aí, porque tá exigindo muito da sua defesa para conseguir essas vitórias, né? Tem dado certo. E eu acho que esse jogo com o Kansas que a gente vai falar aí também nessa semana, acho que o Denver também tem totais condições de segurar o ataque dos Chiefs. Isso é uma fórmula muito importante para vencer, né? E, enfim, time extremamente competitivo. Só que, cara, esse ataque vai ter que virar essa página em algum momento, porque adversários mais fortes virão. E aí, cara, o adversário, por mais que a defesa do Denver seja forte, não vão marcar só 7 pontos, né? Vão botar mais alguma coisa no placar ali, o ataque vai ter que responder. Então, acho que esse que fica a pulguinha atrás da orelha aí do Denver, porque essa vitória aí, apesar dos pesares, sempre se fala, né? Semana curta, tudo mais. Era um jogo que eles deveriam ter vencido com uma margem bem maior e bem mais tranquilidade. A gente vai falar mais tarde, mas também um jogo que acaba trazendo problemas aí em questão de lesão, né? J.K. Dobbins se machucou ali naquele teco no hip, como é que é? Hip drop teco, né? Que fala. Enfim, coisa para depois. Nunca dando essas Passando faltas pro aí, domingão, jogo em Berlim. Colocaram essa regra e nunca marca, né? Nunca marca esse troço aí. Cara, não deram, e o pior, ele foi multado, cara, porque ele foi no Twitter reclamar disso. Incrível que pareça. Então, é bizarro. Jogo em Berlim, Bado, primeiro jogo na Alemanha, Indianapolis Colts contra a equipe do Atlanta Falcons. Um jogo, mais uma vez, Bado, que o Atlanta Falcons ele gosta de queimar nossa língua, né, cara? Quando a gente fala mal deles, eles vão lá e respondem com um jogo bom. Quando a gente acha que eles vão fazer alguma coisa positiva, eles vão lá e não fazem absolutamente nada, né? Foi o que aconteceu. Apesar da derrota, né? O jogo foi pro overtime ali, o Indianapolis Colts teve que suar para vencer, né? A equipe do Falcons estava até atrás do marcador, Jonathan Taylor. E aí, Bado, você me questionou, agora eu te devolvo a pergunta, né? Você me questionou fora do ar. Será que Jonathan Taylor vai quebrar o recorde aí de LaDainian Tomlinson, no maior número de recordes, maior número de touchdowns numa temporada só, 31, né? LaDainian Tomlinson fez em 2006 28 touchdowns corridos.
3 recebidos, e ainda teve 2 passados, né? Para completar a cereja do bolo. Então são 33 touchdowns aí. Será que o Jonathan Taylor é capaz? Ele está com 18, agora você me responde. E observação minha, tá, Bado? Não sei se, né, são meus olhos, mas para mim, cara, se você der mais do que 2 segundos pro Daniel Jones, cara, pensar, cara, ele começa a fazer cagada, né? É interceptação, é fumble, cara, é passe errado. Parece que se ele tiver até 2 segundos para se livrar da bola, ele consegue dar um jeito de fazer o ataque do Colts seguir na partida, conduzir, porque senão, cara, parece que é em tilt o homem, cara. Não, o que você acha? Achei que ele não lidou muito bem com pressão, né, Deminha? Tomou muito sacks aí, 7 sacks nesse jogo aí, então de fato não estava tão decisive com a bola quanto a gente acostumou ver nessas primeiras semanas aí. E o que mostra que ele é um QB extremamente de sistema, né, Deminha? Vai ter que o negócio ali tem que estar muito bem desenhadinho para ele render. Ele não vai ser aquele cara que vai criar sozinho ali muitas situações, né? Sobre o Jonathan Taylor, dificílima missão, né? Claro, né, Deminha? Porque ele tem 17 TDs até agora em 10 jogos. Precisaria somar mais 14 para igualar em 7 jogos restantes, né? Então, uma média de 2 TDs por jogo aí, que longe de ser fácil, mas também, lógico que não seria fácil, senão não seria um recorde, né, Deminha? Mas, então, ele precisaria de uns jogos esticados aí, como foi essa semana, de 3 TDs aí, uns 2, 3 desses aí, que não são fáceis de acontecer, claro, para colocar ele nesse pace aí, quem sabe, factível. Mas, ao meu ver, ele deveria estar sendo considerado muito mais do que está. Falamos disso, né, Neminho? Quanto é injusto isso para um MVP, né? A gente teve esses casos aí dos running backs quando eles bateram esses recordes. Eu lembro do Priest Holmes e depois do LaDainian Tomlinson, eles venceram o MVP da liga, né? Nos seus respectivos anos, se não estou enganado. Sean Alexander também, que teve uma temporada parecida com esses números aí, com 20 TDs altos ali. Também venceu o MVP naquele ano, 2004, se não estou enganado, 2005. Então, enfim, temos histórico de running backs, não recentes, claro, né, que já, ao ter uma temporada assim monstruosa, deve ser cogitado, né? Então, é o caso, claro, do Jonathan Taylor aqui. A meu ver, é ele Stafford, os frontrunners agora, de mim, por mais que exista um clamor pelo Drake May, eu acho que o Drake May está num tier abaixo ainda nessa disputa, né, Demir? Não sei se você concorda aí. Mas Stafford e Jonathan Taylor são os caras aí que a gente tem que acho que mais considerar no momento. Agora, o MVP teria que ser entre os dois, né? Lógico, se a gente for projetar mais adiante, muita coisa pode acontecer aí. Provavelmente o Jonathan Taylor cai um pouco de rendimento, não vai manter esse pace aí, que tá com o quê? 17 TDs, 1.7 TDs por jogo aí, né? É um número altíssimo, né? E ele teria que aumentar ainda para bater o recorde. Então, pô, é complicado, mas, ao meu ver, esses dois deveriam ser os frontrunners aí do MVP até aqui. Concordo contigo, mas o hype, como eu falei com você aqui na Nova Inglaterra, tá alto, né? Mas, enfim, mas acho que só esse hype não vai ser suficiente para o Drake May, não. Próximo jogo, domingão aqui, começando jogos à tarde, um jogo interessante, jogo divertido até, né, Bato, com 2 equipes ruins, Jets e Browns. O Jets venceu, cara, 27-20, o Jets, né, Bato, que teve aí, você me mandou até antes do jogo, acho, ou durante a semana, não lembro, a questão do Aaron Glenn, né, dele escondendo o jogo, de não revelar que é um quarterback titular da equipe, como se fosse algo, né, importante. Só se fala de outra coisa na liga, né? Então, ele botou mais uma vez, né, sem surpresa, o Justin Fields, uma partida, mais uma vez, horrível dele, né, cara, a gente for olhar aqui os números, mas o Jets venceu, né, cara, o Jets acabou conseguindo achar meios de vencer uma partida contra o Browns. O Browns, mais uma vez, cara, é uma equipe que depende do Myles Garrett, isso aí é absurdamente, né, ela teve quase, deixa eu ver aqui de novo, teve mais um sec para conta, cara, fora as pressões, então é um cara que está em todo o campo. O Dylan Gabriel até fez um trabalho ok, com 2 touchdowns ali de passe, mas o Browns, cara, né, é o Browns, né, cara, ele parece que não consegue sair dessa desgraça, e o Jets também, né, então o Jets mais uma vitória só para dar uma moral para o Aaron Glenn ali, ainda mais que, né, fizeram movimentações na questão do front office lá do Jets e tudo mais, e o Jets agora se prepara para vir para a Nova Inglaterra pegar o New England aqui, e enfim, vitória, será que anima ou não, hein, Bado, pro
Aaron Glenn e companhia? Eu acho que não. Cara, eu acho que cada vitória do Jets parece ser uma péssima notícia para o próprio Jets, né, Limi? Porque mostra aí que, quem sabe, o time vai ganhando uma sobrevida aí com, não sei, com um time esquisitíssimo. E o Browns, cara, por Dylan Gabriel não dá, né, minha? Sinceramente, cara. No college era uma coisa, mas a gente vê a velocidade da bola dele na NFL, parece um high schooler lançando ali, né? Aquele mesmo TD que ele lançou ali pro Jerry Jeudy, você vê a velocidade da bola chega a beirar o ridículo ali, né, minha? Muito fraca. Ele é um cara de uma estatura baixa. Não sei não o que o Browns está esperando para tentar o Shedeur aí, para ver o que sai dessa, se sai alguma coisa dessa aventura aí, porque Dylan Gabriel, cara, o que o Browns está pensando que o Dylan Gabriel vai ser o franchise quarterback do time por 15 anos? Não vai, né, cara? Tá bem evidente ali que não tem esse potencial, né? É um cara ali para no máximo ser um backup, um journeyman ali que vai rodar a liga sendo backup e tá ganhando uns starts ali que são valiosos nesse sentido, né? Porque a gente sabe que backup QB que tem experiência de ter alguns starts no, no currículo é valioso ali em relação a QBs inexperientes. Enfim, mas eu acho que o Browns também está arrumando ali a ser um time também de top 5 de draft, não vai sair muito dessa, apesar da defesa, né? Time fraco com uma defesa boa, mas não é suficiente para incomodar ninguém. Exatamente. Jogo divisional agora, Bado. Houston Texans recebeu o Jacksonville Jaguars. E, Moinhos, cara, o né? Jaguars, David Moinhos. Conseguiu 19 pontos no último período para virar a partida, né? O Texans fez 26, é verdade, no último período, mas o último foi zerado já, então todos considerando, né? Mas 19 pontos para o comeback aí do Texas para cima do Jaguars, cara, que estava com o jogo aí 29-10 e conseguiu jogar no lixo, né? Era uma vitória para o Jaguars, seria muito importante em pretensões aí do wildcard. Eu acho que agora a equipe vai começar a derreter. Acho que isso aí colocou, né, uma pazinha de cal ali nas pretensões do Jags, que não vai conseguir chegar lá. E o Texas acaba ganhando um respiro, né, Bado? O Texas tem uma defesa boa, a gente vem falando isso, falou semana passada quando enfrentou o Broncos. Tem uma defesa boa aí, uma das top 3 da liga, né? Claro, tomou muito ponto agora do Jaguars, mas o ataque dessa vez conseguiu produzir alguma coisa. Então, se o Davis Mills conseguir aí, se for ele, né, o que vem para essa partida ainda, esperando o CJ Stroud voltar da concussão. Acho que deve voltar o Stroud. Cara, quem sabe o Texas não queira. Talvez o Texas queira entrar na parada, hein? Será que não? Pode ser, Deminha. Não sei se só tem regularidade para isso, né? Porque o Stroud também, longe de ser o cara que estava jogando fino da bola, né? Antes de sair com essa concussão, deve voltar para o próximo jogo aí, porque concussão costuma não manter os caras fora tanto tempo assim, né? Mas, cara, eu acho que derretida do Jaguars é a história desse jogo aqui, né? Porque não existe, né? Se tomar 26 pontos aí no último quarto, você falou aí, né? O último foram 21, foram 20, né, Deminha? Porque o último não teve extra point, né? Então, esse que você desconsiderou aí foi só o TD, mesmo quando é cronômetro zerado, os caras não batem o extra point, né? Que acabou sendo uma jogada bem ridícula ali, inclusive do Trevor Lawrence, que mostra que querendo ou não, mostra essa falta do algo mais ali, né? Do it factor ali do Trevor Lawrence, né, Lemir? Então, além de não ter conseguido manter uma vitória fácil, além disso, teve a bola no final ali para tentar buscar um field goal, que hoje em dia é algo que os times têm conseguido até com uma certa facilidade, né, Neminha? Marchar ali para o field goal, até pelo range dos kickers terem aumentado muito aí nos últimos anos, né? Então tem sido frequente a gente ver os times conseguindo marchar aí com menos de um minuto ali, e o Jaguars tinha bastante tempo, né? Não tinha timeouts, mas acho que tinha pouco menos de 2 minutos, se não estou enganado, no relógio para o último drive, e mesmo assim gastou tempo mal utilizado e deu no que deu. Merecida a derrota do Jaguars por essa falta de fator decisivo ali, realmente, no último quarto. Ele tinha 30 segundos, na verdade, mas ele até chegou próximo de uma zona de field goal, mas teve uma falta que acabou prejudicando ali, e claramente
um field goal, talvez de 68 jardas, o Cam Little conseguiria fazer, porque ele bateu semana passada nesse recorde, né? Então, a gente até não comentou, né? O recorde novo aí do field goal mais longo foi dele. Enfim, mais derretida, bizarro. Vamos agora para o upset da rodada, Bado? Ou será que não? Acho que sim, né? Teve outros aí, na verdade. Sim. Mas não, o Buffalo Bills foi visitar o Miami Dolphins e tomou 30-13. O Miami Dolphins, cara, não tomou conhecimento. O Buffalo Bills, cara, só foi tirar o zero do placar dele lá no quarto período, cara. Foi algo, assim, totalmente inimaginável, né? Todo mundo esperaria o contrário, né? Que o Bills abrisse 16-0 e não o Miami, como aconteceu, né, cara? Então, o Miami Dolphins conseguiu, de certa forma, parar Josh Allen e James Cook, né, dois jogadores aí que estão voando da parte do Buffalo. Mais uma vez, expondo a defesa do Buffalo Bills, né, Bado? Uma defesa que também é muito abaixo do que o time, do que o ataque, nesse caso, merece, né? Uma defesa que, claramente, se tiver num dia ruim nos playoffs, cara, vai dar merda, né? Vai entregar o jogo, vai perder e não vai conseguir chegar no Super Bowl de novo, né? Por mais que você tenha Josh Allen, James Cook, Khalil Shakir, né, que sempre aparece no momento chaves, o próprio Dalton Kincaid, que saiu até machucado. Mas, cara, é bizarro. Não pode perder um jogo desse, né, cara? Um time buscando aí a ganhar a divisão. Eu acho que agora perdeu, né? Tá 2 jogos atrás do Patriots e não, na minha visão, acho que não chega mais, até pelo calendário. Acho que o calendário do Patriots vai acabar sendo mais fácil, né? Claro que pode ter um offset também para cima do Patriots de alguém, mas, cara, não pode, né, Badão? Cara, exatamente. A gente tava nessa dúvida, né? Pô, o Bills parece que tá esquisito, mas tá ganhando e tal. Agora é oficial, né, Deminha? O Bills tá esquisito. Então, perder pro Dolphins do jeito que foi aí, realmente chamou muita atenção. Me chamou a atenção também como o Dolphins conseguiu conter o Josh Allen no pocket. Ele correu poucas vezes com a bola, correu só 4 vezes nessa partida aí, o que a gente não está acostumado muito a ver. A gente está acostumado a ver, inclusive, o Josh Allen, apesar do James Cook estar tendo uma temporada bem boa esse ano, a ser o leading rusher do time ali muitas vezes, né, ou pelo menos na red zone ali, ele puxar uma e marcar um TD ali corrido. E, cara, não teve nada disso. Foi ele no braço mesmo tentando buscar o jogo. Ficou atrás 16-0 aí nos 2 primeiros quartos. E, enfim, acho que é isso. Chama atenção, se coloca numa situação difícil, não pela diferença de jogos. 2 jogos, acho que é uma diferença com tantos jogos ainda por jogar, é atingível. Mas a questão está na tabela do Patriots, né, que é muito frágil e que dificilmente eles vão dropar um jogo bobo assim, né? Se bem que, cara, se aconteceu com o Bills, pode acontecer com o Patriots também. Mas não sei, eu vejo o Mike Vrabel no momento, ele tá falando do Patriots, num momento muito bom, assim, cara, de gerenciamento do jogo, assim, não tô conseguindo ver ele vacilar muito contra time fraco, sabe? Acho que ele é um cara que tá fazendo um game management ali e o Drake May jogando num nível que tá parecendo difícil dele perder para um time muito mais fraco, uma surpresa, assim, sabe? Acho que jogos mais duros pode ir para qualquer um dos lados, contra o próprio Bills, inclusive, mas esse questão do schedule que acaba pesando um pouco mais essa divisão e parece que o Bills agora dificultou bem a sua condição. Eu acho que o jogo, se for para o Patriots perder, né, fora o confronto direto com o Bills indo para frente, cara, é justamente o da próxima quinta-feira. Por ser semana curta, pelo Jets ter vencido semana na semana, ser rival de divisão, cara, assim, tá frio pra cacete aqui, cara. Hoje tava -3 de sensação térmica e caiu alguns flocos de neve, né? Então, não sei como é que o Drake May jogando na neve, né? Vai que tem alguma certa dificuldade também, né? Um tempo mais frio, não dá para, não sei, não tenho como saber ainda com relação a isso. Vamos saber na quinta-feira. Mas enfim, o Patriots foi lá para Flórida enfrentar o Tampa Bay Buccaneers. O Tampa Bay Buccaneers muito bem na temporada, né? Porém, nesse jogo, o cara não conseguiu, né? O Patriots arrumou uma vitória importantíssima aí nas pretensões da sua divisão, 28-23, um jogo onde parecia que o Bucs ia conseguir de novo aquela magia do Baker Mayfield, né? Que conseguia aquela virada no quarto período ali, tava meio que se encaminhando, porém tomou aquela big play do Trevion Henderson ali, né? Que ele até dá uma olhadinha para a sideline para saber, e aí, né? Faço o slide, vou pro TD,
e tal, que ali meio que matava o jogo. Mas mesmo assim, cara, eles tomaram o touchdown, né, na sequência, o Patriots, cara, de uma forma bizarra. Mas o Patriots vai lá, cara, o Drake May teve uma interceptação bizarra na endzone, né, que na minha opinião não deveria acontecer, né, ainda mais chegando para marcar o touchdown e colocar um pouco mais de tranquilidade no marcador. Mas é isso, né, Bado? O Drake May aí, com essa hype de MVP, para mim tá longe disso, né? É um cara que realmente está conduzindo muito bem esse Patriots. O Mike Vrabel, a gente cansou de elogiar na época do Titans, não vai ser agora que a gente vai não elogiar, né, Bado? Porque dá para ver que é um treinador muito competente, né? O Titans fez um belo de um erro quando mandou ele embora. E tá aí, cara, na sua primeira temporada no Patriots, com um elenco que também não é nenhum elenco de brilhar os olhos, né? A gente pegar para olhar, vai conduzir o time para os playoffs. Uma certa tranquilidade aí, 8-2, melhor campanha da liga ao lado de Broncos e Colts, né? Então, vitória surpreendente, né, Bado? Um dos upsets também, na minha opinião, mas não tão grande quanto foi o do que a gente falou agora há pouco do Dolphins, né? A gente tava com um certo preconceito com o Patriots aí pelo fato de só ganhar de time ruim, né? Pegou um time bom aí e venceu com bastante autoridade. Mas assim, cara, não sei se você concorda, o Bucks deu uma caída também, né? Acho que as contusões ali do Mike Evans, do Buck Irving e tal, agora estão começando a mostrar certo efeito ali, sobrando muito nas costas do Baker o jogo e pouco ajuda no jogo corrido. Então, acho que uma situação um pouco que está pesando agora também a falta desses jogadores principais aí. O Bucks ainda acho que é bem garantido na sua divisão, mas demonstrou uma certa queda de todo aquele excelente momento que eles estavam no começo e o Patriots aproveitou disso e de fato é um dos times aí que tem surpreendido muito positivamente nesse ano, o New England Patriots. Próximo jogo que causou a segunda demissão, né? De head coach, Bado. Brian Daboll não é mais treinador do New York Giants. Derrota para o Bears 24-20, onde o Giants estava vencendo por 20-10, se eu não me engano, né? Entrando no quarto período, logo após entrar o quarto período, e tomou a virada, né? Mas aí, Bado, eu te pergunto, né, cara? A gente comentou um pouco off do Brian Daboll, ele até foi eleito o treinador do ano, né, em 2022, quando ele logo assumiu o Giants e levou o Giants, inclusive, para os playoffs naquele ano, uma campanha 9-7-1. Aí ele é demitido. Claro, teve uma derrota para o Broncos lá, que, né, 30 e poucos pontos no último período do Broncos para virar, teve uns outros jogos ali que também tinha uma margem e acabou perdendo. Mas nesse jogo especificamente, Bado, ele perde o Jackson Dart, né, com uma concussão, quando estava 20-10. E daí, cara, entra o Russell Wilson. Daí, meu amigo, não dá, né? Vamos combinar que, cara, você vai trocar o Jackson Dart, que tá também, querendo ou não, aquele hype, estava conduzindo bem o ataque do Giants, né? Por mais que o Giants tenha todas as dificuldades, sem o Malik Neighbors, sem o Cam Scatterable. Aí você vai e entra com o Russell Wilson, que só faz cagada, né? E daí perde o jogo e o cara manda ele embora. Daí é sacanagem, né, cara? Eu achei sacanagem, tipo, com o Brian. Assim, poderia esperar até o final da temporada. Sei lá, eu acho que nesse jogo, especificamente, ele não teve nenhuma. Deminha, deu uma cortada no teu áudio aqui, mas deu para pegar. Cara, eu acho que me parece algo previamente combinado, sabe? Do tipo, pô, a gente tá esperando tal resultado nesse ano aí, papo de off-season e tudo mais. Viram que o time caiu aí já agora para a sua oitava derrota, né? Já deu para ver que não vai pegar playoff, né, Deminha? Então, me parece um negócio do tipo, pô, a gente espera que você reformule a ponto de brigar por playoff aí, chegar no wild card esse ano e tal. Negócio matematicamente já se viu que não foi, e daí acho que tomaram essa decisão aí. O que eu acho até ok, sabe? O que eu questiono um pouco é o timing disso, pelo sentido de deixar o cara reestruturar todo o time aí, né? Até trouxe bons valores pelo draft, mas isso aí também não necessariamente o head coach é o 100% responsável, né? Muito mais responsabilidade do general manager, mas acabou que deu azar também, perdeu os 2 dos 3 talentos ali que estavam fazendo a torcida se empolgar, né? Que o Malik Neighbors e o Cam Scatterman.
E agora a concussão aí do Jackson Dart, vamos ver quando que volta. Então aí, cara, aí caiu na mão do Russell Wilson, receiver reserva, tudo mais, e não vai sair nada, né? Então vamos ver agora como é que vai ser o Giants para os restantes dessa temporada, se vão colocar algum interino ali que às vezes ganha esse cargo aí, eles cometem o erro de efetivar, ou se vão atrás de outra coisa. Teve papo de Bill Belichick no Giants aí, Deminho, não sei se você ouviu falar disso aí por aí, mas tem essa sondagem do Belichick sendo bastante... Eu tô achando curioso isso, a passagem dele no college está sendo bastante questionada desde o começo, assim, no sentido dele sair já, sabe? Não sei se ele tá deixando transparecer isso de alguma forma, mas tá indo mal, né, no college, né? Tá vendo que a vida do college é bem diferente, porque você não tem um Tom Brady lá, tem jogadores que vão ficar ali no nível de competição alto que ele tá, né? Com outros times ali dentro da sua conferência, apesar de ser uma conferência bem mais fraca. Vamos ver. O Belichick tem muito histórico no Giants, né? Ele sempre falou isso com muito respeito aí, porque ele treinou muito tempo a defesa do Giants abaixo do Bill Parcells, né? E, enfim, ele é um cara que admira muito a franquia. Então, acho que certamente ele ouviria. Tenho dúvidas se o Giants vai fazer esse movimento aí de um técnico que, ao meu ver, está mostrando que está bem defasado e que muito do seu sucesso estava atrelado a Tom Brady, não a ele, né? Jackson Dart é Tom Brady, Bota? Não. Então, Bill Belichick, cara, que vai se aposentar, meu amigo, porque é uma farsa. Bill Belichick sem Tom Brady, cara, na minha opinião, é uma bela de uma farsa. Torcedores do Patriots que me perdoem. Enfim, próximo jogo, ali agora sim, né, Bado? Agora, here comes the Ravens, né? Ravens 27-19 para cima do Vikings, 4-5. Colou no Pittsburgh Steelers agora na divisão e agora a gente não tem jeito, cara. Com o Lamar Jackson no comando desse ataque, meu amigo, na minha opinião, o Baltimore Ravens vai ganhar a divisão e com sobra ainda. Eu acho que o Ravens agora vem com tudo para os playoffs ali, cara, com o Lamar Jackson, porque claramente você vê a diferença, né, de produção do ataque do Baltimore Ravens quando o Lamar está em campo, né, cara? Seja correndo com a bola, seja conseguindo agora ter um pouco mais de presença de pocket e conectar os passos, conduzir o ataque, né? O Zay Flowers estava sumido aí, pegou 4 bolas, é verdade, mas quase 100 jardas, então apareceu um pouquinho mais, né? Então, o Mark Andrews na zona ali com o touchdown. Então, acho que o Ravens, cara, tá de volta. E o Vikings, cara, com o DJ McCarthy, cara, 4-5, eu acho que, assim, claro, é cedo para falar que tá fora, porque a divisão dele também tá querendo não tá embolada ali, né, com Lions, com Packers, com Bears, né, tá com... Quem tem mais tem 6 ali, que é só 2 jogos ali que dá para tirar, ainda mais essa divisão que tá bem parelha. Mas eu acho que o Vikings, cara, não tem muita aspiração, na minha opinião. Acho que vai acabar rodando na NFC Norte e vai sobrar para os outros. E o Ravens, cara, o que você acha? Acha que o Lamar faz a diferença? Eu acho que o Ravens com certeza está de volta à briga. Agora, se ele está de volta para ser um contender, como a gente estava acostumado a ver nos últimos anos, eu acho que não é uma vitória contra o Vikings aí que vai me fazer ter essa convicção, né? Acho que é um time ainda que não é aquele mesmo Ravens que a gente se acostumou a ver, mas, cara, com certeza está na briga aí com a derrota dos Steelers e eles subindo, mas estão de volta. Com certeza estão de volta na luta por essa divisão aí e acho bem possível que levem, inclusive, com essa sequência aí. Então, acho que ainda há, não sei se 1 ou 2 confrontos com os Steelers pela frente ainda de mim, tenho que ver aqui. Deixa eu ver aqui no schedule deles. Faltam uns 2 ainda confrontos diretos com os Steelers, inclusive o último deles na última semana da liga. Então, tá com cara de que essa disputa aí vai se prorrogar até o final e quem sabe esse seja aqueles jogos decisivos ali do quem ganha segue para os playoffs, quem perde ou wild card ou Cancún, né, Demi? Exatamente. Então, mas acho que dá Ravens, concordo contigo. Próximo jogo, Bado, Saints foi visitar o Carolina e surpreendeu. O glorioso Tyler Shuck, né? Lançou para 2 touchdowns, aí querendo botar uma injeção de ânimo nesse Saints aí que não tem nada demais, né? Vamos combinar. E o Panthers, cara, quando a gente acha que o Panthers, né, pode fazer uma graça, cara, aí o Bryce Young parece que desconecta do mundo, né, cara? Parece que vai para Nárnia, cara, vai, sei lá para onde que ele vai, cara, que daí
começa a jogar mal, né? E daí o Panthers perde a oportunidade aí de tentar igualar o Bucks, né, Badu? Tentar brigar pela divisão. E o que a gente espera do Panthers? Será que consegue voltar? O Saints carta fora do baralho, apesar da vitória, né? Também é uma vitória que mais atrapalha do que ajuda, né, Badu? Então, Deminha, o Panthers parece que faz questão de avisar a gente que sempre que a gente está começando a acreditar, tipo, pô, será que tem alguma coisa boa aí? Não, espera aí, deixa eu mostrar para vocês aqui que eu não sou nada disso. E foi o caso dessa derrota aí. O time vinha de 4 vitórias nos 5 jogos anteriores, ganhando do Packers no Lambeau no último jogo. E aí, cara, faz o que fez contra o Saints, uma atuação horrorosa, 7 pontos, perdendo para um QB rookie aí, né, que ainda está longe de estar pronto, e mesmo assim teve uma atuação bastante digna, o Tyler Shough, né, 19 de 27, 282, 2-0, então, enfim, dá para ver que o Panthers é um time que está mostrando algumas coisas, mas não é um time competitivo a ponto da gente se empolgar ou qualquer coisa diferente disso, né, Nemi? Exato. Jogos do segundo horário, Bado. E agora, cara, os jogos do Só segundo horário porrada, foram aí tipo dá para massacres, passar né? rápido, né? Pelo menos no primeiro tempo, por exemplo, cara, era nossa senhora, cara. O Seattle Seahawks, por exemplo, cara, ele abriu o quê? 38-7 no primeiro tempo, cara. Num jogo que a gente falou semana passada tão bem do Jacob Brissett, né? Aí ele fez o favor de falar, não, realmente, se puder ir com o Kyler Murray, cara, vai com o Kyler Murray, porque eu aqui não tenho bala na agulha, não, cara. Pô, 2 fumbles pro mesmo jogador e com retorno de DD com o outro mesmo jogador, né, cara? Um troço impressionante. E daí o Seahawks, né, não precisou jogar o segundo tempo praticamente, foi cozinhando ali em banho-maria, levou o jogo como quis, até tomou os touchdowns ali no final, né, do Trey McBride, merecimento também, porque é um cara, um dos únicos que joga na equipe do Cardinals, o outro touchdown do Marvin Harris também, querendo ou não, teve. Cara, o Marvin Harrison teve 12 targets, paga e só 3 recepções, cara. Isso é um troço absurdo, cara. Não sei se as bolas que foram muito ruins, se é o drop, se. Enfim, troço totalmente que não condiz com a realidade, né? Do Marvin Harrison ter sido tratado tão mal. E o Seattle Seahawks, cara, pela primeira vez na temporada, a gente viu o Jackson Smith-Nigma fazer 100 jardas, né? Num jogo de recepção. Aí o nosso amigo lá do Inc, volta e meia, não é fala do fácil, meu Seattle, amigo do Win, não é fácil. Ele fala que é difícil porque o JSN só joga o primeiro tempo, né? E, por um lado, ele até que não tá errado, né? O time abre 38-7 e vai começar a dosar, né, cara? Não precisa pôr em risco o seu jogador. Mas, cara, vamos ver até quando vai durar esse hype também no Seattle Seahawks, né, Bado? Que também tá com o hype elevado aí do lado da NFC, cara. Exatamente, Neminha. Seahawks passando o carro, aparentemente é o time que vai disputar com o Rams essa divisão aí, pelo que a gente está vendo. O 49ers capengando ainda, o Rams voando e o Seahawks também voando no melhor momento. Quem sabe seja o time aí com o melhor momento dentre todos os da liga, né? Não estou falando isso na questão matemática ali de vitórias e derrotas ou sequência de vitórias e nada, mas pelo que ele está vendo no campo mesmo, quando começa o jogo, o time entra com o pé no acelerador máximo ali, 2 semanas seguidas ali, que acaba com o jogo no primeiro quarto, né, Nemi? Então, de fato, impressionante. Vamos ver como é que vão ser esses confrontos aí contra o Rams, inclusive, né? Já teve um deles, se não me engano, né? Que eles perderam, e agora acho que tem o da volta, que acho que é em Los Angeles, se não estou enganado, ou estou confundindo com o 49ers. Posso estar confundindo. Mas de fato, o Darnold está jogando muito bem. O JSN acho que vai ter dificuldades para bater o recorde, né? Chegar nas famigeradas 2.000 jardas aí para derrubar o recorde do Megatron, né, minha? Mas, enfim, o cara que está nesse pace já mostra como a temporada dele está um sucesso aí também. E, enfim, time muito bem treinado e com um momento excelente o Seahawks. E o Cardinals, cara, fim de feira também, né, Neminha? Tá com esse jeitão aí, né? Um time que tem um coordenador
um técnico de origem defensiva fica tomando 40 e cacetada pontos aí, não tem muita perspectiva, ao meu ver, né? Vamos ver qual que é. Tem tomado muito ponto, né, Minha? Primeiro que já está com dos últimos, ganhou as 2 primeiras e depois perdeu 6 dos últimos 7, né, Minha? E aí tomando aí 44, 27, 31, então tá esquisito. Esse Cardinals aí parece realmente que tá fim de feira e se não for o próximo demitido aí, tem acho que alguns candidatos aí, né, para cair no meio da temporada. Eu acho que semana 17, na segunda-feira, já vão chamar o nosso amigo Steve Gannon aí no RH às 8 horas da manhã, aquele invitezinho no Outlook de mim. O Seattle Seahawks, Bado, vai enfrentar ainda o Rams 2 jogos, começando uma semana que vem em Los Angeles e o outro na penúltima rodada. Então tem os 2 confrontos diretos que vão ser bem interessantes aí. Próximo jogo, Detroit Lions foi visitar o Washington Commanders, o Washington sem o Jayden Daniels, né? O Jayden Daniels, inclusive, saiu uma notícia, né, que ele não quebrou o cotovelo, não teve nada no ligamento, foi apenas, né? Olha eu falando. Só apenas deslocou o seu cotovelo naquela jogada. Apenas porque não é o teu, né, Mimi? Estava perdido já, né? Mais ou menos isso, né? Mas, enfim, foi um deslocamento de cotovelo e ele poderia retornar na semana 13, pelo que falaram. Se vai retornar de fato, né, cara, não sabemos. Mas o Washington daí não fez frente, né? O Detroit Lions veio para o jogo, 44-22. Aí, Bado, o que me chamou a atenção nesse jogo foi o seguinte: o Dan Campbell, ele simplesmente pegou as chamadas para chamar, né? Após o intervalo. Eu não sei qual foi a conversa, qual foi a treta, o que rolou para ele tirar as chamadas lá do play caller, cara. Claramente ele botou a bola muito na mão do Jameson Williams, né? Que recebeu bola pra caramba, touchdown. No primeiro tempo ele não pegou na bola. E daí o Lions... no segundo tempo. Isso, exatamente. Aí o Lions amassou, cara. Agora, o que rolou nos bastidores, eu não sei. Só sei que o Lions, cara, passou por cima. Eu acho que, cara, acho que não teve nada de muito nebuloso, não. Acho que ele não estava satisfeito com o rendimento do ataque nos últimos jogos. Já visto a derrota aí na semana passada para o Vikings, né? 27-24. Contra o Chiefs também só tinha marcado 17 pontos. Contra o Packers também na outra derrota marcou apenas 13. Então, assim, o Lions tinha tido alguns flashes ali daquele Lions que a gente está acostumado, mas não vinha sendo um time consistentemente com aquele ataque que a gente estava acostumado a ver com o Ben Johnson, né? E eu acho que isso fez com que o Dan Campbell tomasse essa decisão corajosa, né? Porque, querendo ou não, acaba expondo um pouco o seu coordenador ofensivo ali e vamos ver até qual que é o interesse do cara em continuar no cargo, quem sabe, por ano que vem aí, sem os play calling duties, mas o coordenador ofensivo também, além do play calling, tem várias outras responsabilidades que às vezes para o torcedor comum não aparecem, né? De preparação do game plan, validação disso com o head coach, né? Mesmo escolher, definir o play call ali, que ele acha melhor de acordo com o game plan estabelecido, as situações de down distance e tal, para daí colocar isso na mão de quem escolhe a jogada na hora ali, que daí o Dan Campbell faz. Eu não sei qual que é o envolvimento do Dan Campbell nessa outra parte, mas o play call na hora do jogo, ele sentiu essa necessidade e não dá para dizer que o resultado foi ruim, né? 44 pontos aí no board e um ataque que de fato não conseguiu separar durante o jogo todo, apesar do Commanders também estar num momento ali de muita fragilidade, né, de mim? Tá frágil, mas assim, não é uma equipe ruim, né, cara? Isso que é o que acaba assustando, né? A gente olha assim o Commanders, mas de qualquer forma, cara, o Commanders semana que vem, eu acho que se não vencer, aí eles não tem por que apressar a volta do Jayden Daniels, né? Aí basicamente meio que fica fora dos playoffs, não tem por que você arriscar uma volta precoce. Mas vamos ver o que vai acontecer na semana aí. Rams e 49, a gente falou semana passada, o Sean McVay, ele é freguesaço do Kyle Shanahan, mas dessa vez, cara, conseguiu passar por cima, né? 42-26, não tomou conhecimento, 21-7 no primeiro período. Cara, falar do Matt Stafford novamente, a gente falou semana passada, vamos falar de novo. Mais um jogo limpo de 4 touchdowns, se não me engano, não saiu uma estatística que ele já tem 4 jogos seguidos, né? Com 4 touchdowns lançados e uma interceptação. Foi algo
algo assim, cara, é um número absurdo. O primeiro quarterback que consegue fazer isso, então dispensa comentários, né? A maneira com que o Stafford vem jogando, cara, é fora de série. Então o terrestre tem o apoio do Kyren Williams, com 2 touchdowns, então é uma equipe muito boa, o Rams, né, cara? Muito bem treinada, né? Oficialmente falando, a gente consegue ver que é um time muito bem treinado. E o 49ers, dessa vez, cara, né, com todas as ausências que já possui, de lesões e tal, não conseguiu segurar, né? Então tomou 42 pontos aí, e agora fica um jogo atrás aí do Rams e do Seahawks na briga pela divisão. Mas ainda assim, cara, é um time que, né, a gente não pode descartar aí de que consiga talvez uma vaguinha via wildcard, né, Bala? Exatamente, um time que tem bastante talento, mas dá para ver que o momento das equipes dentro da sua divisão são muito melhores, né? E isso acaba dificultando bem a condição aí. Rams, de fato, tá voando, cara. Eu acho que até é difícil a gente palpitar aí em Rams e Seahawks qual que tá com o melhor momento, né? Falei do Seahawks agora, mas, putz, não sei quando que vai ser esse confronto, cara. Vou até ver, mas esse Semana que vem? vai sair faísca, ele sair jogaço. E ainda tem os dois para acontecer, tô vendo aqui, né? Tem outro que é acho que na quinta-feira também, que vai rolar aí, no dia 18/12. Então, putz, o Rams está voando, o Stafford jogando muito bem, dá para ver que o Davante Adams está completamente integrado já nesse ataque, né? Na posição que era do Cooper Kupp no ano passado, o Puka ainda rendendo bem também, envolvendo muitos tight ends, não lançando interceptações. De fato, um Stafford numa versão que eu, sinceramente, não esperava que fosse voltar a ver nesse ponto da carreira. Achei que a carreira dele estava indo já para um caminho de downside ali, né? Mas tá provando muito o contrário. Eu acho que, como falei no começo do episódio aí, ele e o Jonathan Taylor, para mim, são os frontrunners para MVP se o campeonato acabasse agora, né? Cara, olha que coisa bizarra, né? Tô olhando aqui o schedule da rodada de número 11, no prime time. Nós vamos ter, Bato. Cara, isso é brincadeira. Dallas Cowboys contra Raiders, cara. E não vamos ter Seahawks e Rams. Aí é foda, né? No Thanksgiving? Não, agora, nessa semana. O jogo do Monday Night Football é Cowboys e Raiders, cara. E quando que começa a possibilidade de flex do Monday Night Football? Não tinha essa parada aí, cara? Que o Monday Night também ia entrar nesse esquema? Eu não lembro deles terem mudado a data do Monday Night. Cara, eu acho que, na verdade, já mudou, né? Já poderia ter sido mudado, só que acho que tem um esquema de que tem que avisar, acho que 2 ou 3 semanas antes. Mas, pô, 2 ou 3 semanas antes... E o Dallas eles não tiram, né, Neminha? Dallas eles não tiram por conta da audiência, querendo ou não. Então, acaba que isso pesa. Tem os times aí que não fazem muito sentido, que a gente vê no prime time com certa frequência por conta disso, né? Dallas, no momento que tá, o Bears, muitas vezes a gente viu nos anos anteriores aí tendo prime times ali com times horrorosos, porque também segunda maior cidade, terceira maior cidade dos Estados Unidos, né? Depois de Nova York e Los Angeles. Então, enfim, tem alguns motivos também econômicos aí envolvidos na parada. Mas sei lá, né? Que negócio esquisito. Enfim, vamos para a próxima aqui, que daí agora chegamos nos nossos prime times, né? Da semana, do Sunday Night Football, com Chargers e Steelers. Cara, o jogo foi horroroso também, né? Até o intervalo ali, cara, tava 12-3 pro Chargers no primeiro tempo, muito horroroso, cara, um safety do Chargers ali, que o Rodgers, não sei o que ele fez, ele tava fora da endzone, ele resolveu entrar na endzone para soltar a bola, depois recuperar o fumble e enfim, ser sacado e tomar o safety, né? Coisa medonha. Um jogo horrível, né? 2 picks, cara. Começa a levantar a questão do Steelers, né? Com o Aaron Rodgers, se de fato vai aguentar ou não, se a idade já tá atrapalhando. Cara, eu achei assim, teve uma jogada que eu vi em particular, bem depois da partida, cara, não sei se foi um passe incompleto, o que foi, que claramente ele reclama de alguém, não sei se é do recebedor, se é da linha, tipo, cara, Aaron Rodgers, né? E daí, cara, pra mim, mostra que tá desconexo o negócio, parado aí, cara. Eu acho que se Steelers vai começar a derreter bonito, cara, e
Agora, com a pressão do Ravens, cara, o negócio complica. E o Chargers fez o dever de casa, né? Fora de casa, porque tinha um torcedor dos Steelers lá em Los Angeles. Continua na briga da FC West ali, né? Juntamente com o Broncos e com o teu Chiefs. Mas, cara, um joguinho que foi até o intervalo, cara, tava difícil de assistir também, né? Tava, Deminha. O negócio foi duro de assistir esse jogo aí também, né? De fato, bem lamentável a atuação do Rodgers aí. Parecia que o Chargers era o Bears 85 ali, né, Deminha? Não conseguia fazer nada. E acho que sofre muito com a falta de receivers também, né, Deminha? Mas é muito satisfatório ver o modo Rodgers chiliquento acontecer, né, Deminha? Ver ele apanhando ali, virado no meio, com o capacete meio torto, levantando puto, tirando o chin strap, reclamando com os receivers. A culpa nunca é dele, né? Enfim, é o Neymar do NFL, né? Digamos assim, culpa sempre dos outros. E sai dando esporro em todo mundo e nunca assume a responsabilidade. Esse era o Rodgers. Mas, enfim, vamos ver, cara, se esse nível continuar aí, de fato, tem que ser o Last Dance do Rodgers aí, né, Neminha? Porque, de fato, foi bem feio esse jogo. Os dois lados, é verdade, né, Neminha? O Herbert aí também não conseguiu desempenhar tão bem como acostumado, mas no segundo tempo ali, o Chargers foi encontrando alternativas, né? Conseguiu correr pelo meio bem com o running back, o Vidal lá, né? E aí ele também conseguiu achar um passe ou outro ali para o Led McConkey também, com algumas jogadas explosivas que fizeram a diferença. Então, assim, time que foi dentro de um jogo claramente defensivo e truncado, conseguindo ver tendência do que estava funcionando, o que não estava, ajustando e conseguiu essa vitória dessa forma. O Steelers não conseguiu fazer isso o jogo inteiro, até porque tem muitas limitações de roster, né, minha? Tem um QB que tem as suas limitações pela idade, né? A gente estava acostumado a ver o Rodgers fazer aquela escapada no pocket, né, Neminha? Pô, quando ele fazia isso na época do Packers era mortal, né, Neminha? Ele achava alguém no fundo lá, mandava aquela bomba que o cara entrava caminhando na zone lá, né? Ele tenta fazer isso agora, cara, e os receivers, ninguém se desmarca, né, cara? Só tem o DK Metcalf lá, que, além disso, é um cara com uma árvore de rotas muito limitada, e sempre foi, na minha opinião, né? É bom jogador, é um cara físico tudo mais, mas é o cara que é o go route, o mais lento e olhe lá, né? Então, assim, estilo o Michael Thomas aí, do que estava acostumado a ver na época do Saints, né? Tinha duas rotas aí e era isso. O Metcalf não é um receiver completo, assim, que o Rodgers deve estar, nossa, meu Deus, estou feito com esse cara aqui. Então, o número um já não é essas coisas, né? É o número um, beleza, um cara top na liga aí, acho que tem seu valor, mas o supporting cast ali é péssimo, né, Minha? Acaba que isso tem feito muita diferença para os Steelers. Até no comentário da transmissão falou-se isso, né? Que o Steelers provavelmente foi atrás disso durante a janela aberta de transferências ainda e não teve sucesso. Exatamente. E para coroar os prime times lazarentos, né, da semana, tivemos Green Bay Packers recebendo o Philadelphia Eagles. Cara, e daí o jogo acabou 10-7 para o Eagles. E eu fiquei muito feliz, cara, pela questão seguinte: o que eu tive que escutar durante a semana, até esse jogo, de que, pô, Broncos e Raiders, pô, jogo do cacete, 10-7. Porque se Broncos é uma enganação, porque não sei o que lá. Cara, o que falaram, o que criticaram a questão do Broncos e Raiders, cara, não tá escrito no gibi. E daí a gente vai lá ver um Eagles, atual campeão, com o Green Bay Packers, né, querendo um time com o Jordan Love ali, tá, mas você é mais antes do Packers do que eu, né? Falou semana passada que sem o Tucker Craft o Packers perde total a graça. Cara, claramente foi um jogo que, meu Deus, né, cara? Primeiro tempo zerado, segundo tempo, até começar o quarto período, estava 3-0 para o Eagles, né, cara? Um domínio defensivo das duas equipes, é verdade. Mas um domínio, assim, esquisito, porque se você pegar o Jalen Hurts, não foi nem sacado, né, Bado? Então, você vê um domínio da defesa do Packers sem ter um sec sequer, né? Um troço meio que não dá para entender. Aí a gente tem, mais uma vez, a questão do push-push, um false start absurdo. 3 jogadores pularam antes. Cara, depois deram o false start do Packers no drive seguinte, né? Que foi muito menos, cara. Então não dá para entender qual que é o critério dessa marcação. E no final do jogo, Bado, o play caller do Eagles, que não é o Nick Sirianni, não lembro o nome de que é o cidadão, cara, era 2ª para 8, faltando 2 minutos e pouquinho, acho.
podendo correr a bola. Você tem Saquon Barkley, né, cara? Você não tem não tem o Vidal aí do Chargers, que não tá bem e tal. Mas, cara, vai lá e não corre, cara. Ele chama 2 passes, devolve a bola pro Packers, dá a chance do Packers tentar a chegada. O Packers não consegue e devolve a bola, né, pro Eagles. E o Eagles, o que o Eagles faz, cara? De novo, né, cara? Uma quarta descida, em vez de puntear a bola, ele tenta um passe na zone, cara. Não dá para entender, né, cara? Eu queria perder, eu acho, o Eagles de propósito, só que deu o Packers que quis perder mais, né? O Packers é o inimigo da alegria do futebol americano hoje em dia, né, Neminha? Você assiste, você fica em depressão ali, né? Já perdeu do Panthers em casa semana passada, perdeu o Tucker Kraft, agora tá o coitado do Josh Jacobs lá sendo a única fonte de alguma mínima empolgação que o time tenha, e contra uma defesa forte como era do Eagles, isso foi muito bem segurado e acabou, não teve como, né, cara? Pô, cara, eu tava até batendo um papo num grupo ali que a gente tava falando disso. Pô, é muito chato ver o Jordan Love jogar, né? Por sinal, esse jogo de Eagles e Packers aí, o Jalen Hurts, eu gosto muito dele e tal, mas são 2 QBs que você olha assim, você tem vontade de chorar, né? Pela animação que eles mostram durante a partida, né, cara? Os caras parece que, sei lá, não gosto muito desse estilo, não. Mas, enfim, Jordan Love, assim, a galera fala muito aí, pô, o Packers saiu do Favre pro Rodgers, agora pro Jordan Love. Pô, boa sorte aí, cara, ficar 15 anos com o Jordan Love aí nessa pegada aí. Eu não me empolgaria tanto assim, não sou muito fã, não, acho que um cara ok, mas pode estatisticamente até representar bem aí, mas, putz, esse time do Packers é chato de assistir, viu, Deminha? Chato de ver e é desanimador. É o dementador da alegria no futebol americano, ultimamente, para mim, pelo menos. Só assisto se for no prime time ou se o Red Zone me obrigar ali quando tô assistindo, que senão, meu Jesus, amor. Torcedores do Packers, cara, vão ter um inimigo aí chamado Fábio Landino, cara. Que é isso? Cara, semana a semana batendo no Packers aí, cara, não. Mas enfim, Não, e tá bem, né? E né? pode ir pro playoff e tal, mas porra, tô falando na questão de gosto pessoal mesmo. Não me pega. Não, vai querendo ou não, vai ter que ver nos playoffs ainda, Bado, por que pareça. Mas vamos lá. Fechamos, né, a semana número 10 e vamos agora para o espetáculo da semana 11, Bado. Começando pelo Thursday Night Football aqui em New England, né? Patriots recebe o Jets. Cara, eu não vou ser maluco apesar de eu achar que o Jets pode aprontar, mas eu não vou ser maluco de ir neles. Eu vou de Patriots aqui. Também, eu não acho que o Jets pode apontar, não. Acho que vai ser um jogo bem controlado, hein? Aí teremos o primeiro jogo em Madrid, né? Putz, a vida, Da coitado dos NFL. espanhóis, ganharam um presentaço aí. Pô, a gente brasileiro aqui não tem do que reclamar, né, de mim. Só mandaram um jogão aqui para nós, né? Então, coitado dos espanhóis e do Bernabéu. Como é no Bernabéu, cara, que bom que é jogo ruim mesmo. Se fosse no Camp Nou, daí eu ia outro achar, gramado, Demen, você tá me dizendo? Você que é um cara que está envolvido sempre com o futebol espanhol, mas é o gramado do futebol mesmo que eles vão pintar? Ou sei que o Bernabéu tem aqueles elevadores que sai um gramado, entra outro e tal? Qual que é o esquema que vai ser? Pô, cara, aí você fez a pergunta pro torcedor do time errado, que como o torcedor do Barcelona... Mas você não leu marca, cara, diariamente? Diário AS? Não leio marca e nem o AS. Nenhum dos dois, cara. Diários de Madrid são sensacionalistas. Eles passam a mão na cabeça de Vinícius Júnior, meu amigo. 2025, você passar a mão na cabeça de Vinícius Júnior, desculpa quem é fã, né? Mas não dá, né? O cara aí que sai provocando a torcida do poderoso Raio Valecano, me desculpa, né? Um jogador desse não tem moral nenhuma, né? Para querer, enfim. Não sei, mas acho que é o gramado natural. Deixa eu ver se eu acho algum pintando. Vídeo aqui, cara. Deixa eu ver se eu acho. Cara, talvez possa substituir, mas assim, gramado natural, né? Não é gramado artificial, né? Igual falaram tanto da Arena Itaquera lá na época que jogaram. Estou vendo um vídeo aqui no Diário AS, inclusive, mostrando aqui a transformação do Bernabéu para o jogo da NFL. Já volto aí com mais informações. Beleza. Então, aproveita e já dê teu pitaco, né? Washington e Miami. Quem que vai levar essa?
Cara, é difícil, hein? Mariota versus Tua. Puxa vida. Eu vou de Miami, cara. Pô, achei que eles acharam uma fórmula aí nesse último jogo com o Bills. Correr bem com a bola, com o Devon Chain, Jalen Waddle sendo bem alimentado. E eu não tô vendo muitas alternativas no Washington, não, que além de perder o Jalen Daniels, está com outros desfalques também, né? Como o caso do Terry McLaurin. Né? Então, vou de Dolphins nessa, mas sem muita convicção. Eu também vou de Miami Dolphins e torcendo para que o Dolphins ganhe mesmo. E como eu falei antes, se o Dolphins ganhar, acho que o Commanders fica fora dos playoffs e daí o Jalen Daniels não joga na outra semana e depois do bye, né? Claro, que seria contra o Broncos. Domingão, primeiro horário, Panthers e Falcons, Bad. E aí, cara? Ai, cara. Esse jogo aqui é aquele que você fala vai dar Falcons e ele vai lá e entrega a paçoca, né? Exatamente. Mas vamos fazer a função, então, de ser decepcionado pelo Falcons. Vai dar Falcons. Cara, eu vou de Panthers, cara, porque eu não tô afim de sofrer essa. Ainda mais que o jogo é em Atlanta. Vou de Panthers, cara. Agora jogo difícil, hein, Bado? Tampa Bay Buccaneers contra Buffalo Bills em Buffalo. Caramba, jogo bom, hein? Caraca, eu vou. Bills aqui da minha. Bills, você acha que o Baker não joga bem no frio? Não falei isso, mas não coloco palavras na minha boca, mas eu não sei Não. eu vou de Bills aqui. Não, é uma pergunta só, cara. Não, acho que joga, cara. Da Flórida com o time do. Gosto do Baker, cara, apesar de ele ser considerado um traidor de Texas Tech. Por sinal, o Texas Tech da minha tem um painel lá com todos os seus jogadores que passaram que estão no NFL e o nome do Baker não está lá. Então eles não reivindicam a posse de Baker Mayfield, apesar de ele ter jogado um ano ali em Texas Tech por conta da traição que ele fez indo para Oklahoma de uma forma, não por ter ido para Oklahoma, mas pela forma como ele conduziu. De qualquer forma, vou de Bills aqui na minha. Acho que jogando em casa, o time teve esse problema aí contra o Dolphins e está meio esquisito, mas ainda longe de ser um time fraco, né? E o Bucks também não tem me inspirado toda essa confiança, não. Então, acho que, diante disso, acho que o Bills leva essa. Também vou de Buffalo Bills. E do IN, presta atenção aí, cara. O Bado puxou Texas Tech, puxou falar do time dele e ele reclama que quando entra num grupo da NFL fala de Broncos e Seahawks, que são times aí que, querendo ou não, estão com campanhas positivas muito boas. Presta atenção no Bado aí, cara. O cara critica a gente, mas faz o mesmo, né? Aqui no podcast. Texans e Titans, Bado. Em Tennessee, eu acho que o Texans precisa vencer e deve vencer, Bado. Com certeza, né? Tem que ganhar esse jogo aí, que o Titans é o pior time da liga, eu acho. Podemos dizer, Deminha? Ou tem outros aí que estão brigando por esse posto? Acho que ainda é do Titans, né? Com certeza. Acho que é. Bears indo visitar o Minnesota Vikings, cara, eu vou de Bears, cara. Acho que o Bears também vou de Bears. Tô empolgado com esse Bears aí, cara. Não tem jogado assim de encher os olhos, mas tem conseguido sempre ganhar aí. Quantas vitórias seguidas já, Deminha, para o Chicago Bears? Deixa eu pegar aqui. Temos 2 vitórias só seguidas, mas está com um recorde de 6. Porque ele perdeu semana retrasada, né? Sim. Melhor jogo do primeiro área, Bado, para você especial. Packers contra Giants. Packers contra Giants, Deminha. Putz. Não é possível que o Packers vai perder esse jogo aí, né? Vai dar Packers. Porque o Giants tudo perdeu para Packers aí, já, né? Quem sabe vem com o Russell Wilson aí, não tem como também, né? Não, daí não tem santo que faça milagre, né, cara? Também vou de Packers. Cincinnati Bengals contra Pittsburgh Steelers, cara. Ai. Jogo complicado, cara. O Bengals essa semana o Joe Burrow voltou a treinar, né? Querendo talvez dar sinais que possa. Não vai jogar, né? Mas digo assim, daquele sinal, tô aqui. Se o time der uma engrenada aí para precisar de mim, talvez para brigar para o playoff, estou fazendo minha parte. E será que consegue um upset aí? Cara, eu tô na dúvida aqui, cara. Da maneira que o Steelers vem jogando.
Eu vou de Steelers, Eminha. Acho Cara, eu que vou... já perderam uma pro Bengals aí naquela virada lá. Não é um time assim tão dominante a ponto de ganhar, acho que duas do Steelers aí. E a gente sabe o quanto é difícil ganhar 2 jogos do mesmo time aí durante o ano. Eu vou de Steelers, tentando recuperar um também bounce back aí contra o Chargers. vou contigo nessa. Chargers e Jaguars em Jacksonville para fechar a primeira rodada. Eu vou de Chargers. Também vou, né, Neminha? Chargers, a gente fica torcendo toda semana para eles perderem aí, nunca perdem, né? Não vai ser contra o Jaguars aí que tá derretendo que isso vai acontecer, na minha opinião. Acho que o Chargers é um time bem encardido aí, cara, que vai dar muito trabalho dentro da divisão, nos playoffs. Acho que é um time que a gente tem que começar a olhar com olhos diferentes aí, apesar de ter dado algumas escorregadinhas esse ano aí, mas já ganhou do Denver e do Kansas City dentro da sua divisão. E tem consistentemente conseguido vitórias importantes aí, semana sim, outra também. Exatamente. Agora, o segundo horário só tem clássico, cara. Só clássicos divisionais. Começando com o Seattle Seahawks indo visitar o Rams, mano. Aí o bicho pega em Los Angeles. Jogaço. Vou de Rams, cara. Acho que o Seahawks totais condições de se começar arrasador, ele tem totais condições de levar também, mas eu ainda prefiro o Rams. Acho que, quem sabe, estou pesando um pouco no gosto pessoal aqui. Eu prefiro por causa do Stafford também. Também tô contigo nessa. São Francisco 49ers vai visitar o Cardinals, Bado. E eu vou de 49ers, cara, porque eu acho que o Cardinals não é capaz de parar o 49ers, não. Eu acho que o Cardinals também. Cardinals é um candidatíssimo aí daqui a pouco tá brigando com o Titans pelo pior time da liga, hein, Neminha? Pela fase que tá vivendo aí, daqui a pouco chega nesse patamar. Ravens e Browns, cara. O schedule do Ravens também tá gostosinho para eles, hein? Para essa recuperação, hein? Mas, cara, vale lembrar que quando o Ravens tem jogo divisional, geralmente não é passeio, não, né? Passou sofrendo para ganhar, mas assim eu vou de Ravens, cara. Também vou de Ravens. Tem que ganhar esse jogo aí. Se quiser manter as esperanças vivas, não pode escorregar contra o Browns, né, Nemi? Agora o melhor jogo do segundo horário, né? De domingo. Chiefs indo visitar Denver Broncos, Bado. E aí? Você vai ser clubista de um lado e você do outro, né? Deixa você escolher antes, hein, Nemi? O que você vai dizer aí? Não, vou falar que eu vou ser clubista, na verdade, né? Não estou confiante, é verdade, porque sem J.K. Dobbins aí, tem o Alex Singleton, né? Que não vai jogar porque teve um tumor, encontrando um câncer, né? Cara, como é que fala? No saco mesmo? Que parada, hein, cara? Ele foi fazer um exame normal e descobriu isso aí? Como é que foi? Tem os exames normais de antidoping lá da NFL, né? E daí ele foi fazer isso aí na semana passada e não foi relacionado com o uso de nenhuma substância, né? E daí identificaram esse tumor ali e tal, e daí ele sorte, hein, cara, foi consultar o médico. Esses exames aí são meio aleatórios, assim, né? Não são, acho que, schedule para todo mundo, né? Isso. Exato. E daí, cara, consultou o médico lá, viu que tinha que fazer a cirurgia. Cara, ele jogou com o negócio, né, na quinta-feira passada contra o Raiders, por que pareça. Jogou bem, né, para variar. E daí, na sexta-feira, ele operou, né, cara? E daí que agora... parada, que sorte que descobriu. E de 3 a 6 semanas, aparentemente, pelo que falaram, mas até agora não saiu nada dizendo se vai ser colocado na IR, então, não sei, vai ser week to week, mas claramente está fora. J.K. Dobbins também está fora, então é muito desfalque o Broncos, espero que o Surtain não sei se volta, porém, vou ser clubista, eu acho que o Broncos está com uma sequência aí de 11 jogos, se eu não estou enganado, de vencendo em casa, e eu vou acreditar na mística de Mile High, então por isso eu vou no Broncos. Você vai ter Eu não vou ser clubista, não vou, Ademir. Eu não estou confiando nesse jogo, cara. Acho que é um jogo que eu acho que tá com cara que o Broncos vai conseguir segurar o Chiefs bem até o último quarto ali, um placar baixo, sabe? Tipo um 10-7, assim, né, minha? Chegar no quarto, e aí no último quarto, acho que o Broncos está com um momento ali de conseguir levar essa vitória. Porém, eu acho que pode ser bold aqui minha previsão, mas acho que é o último jogo que o Chiefs perde no ano. Acho que a partir daí embala e consegue uma sequência de vitórias que vai levar o time aos playoffs com um recorde de 12-5.
Que é isso, hein? Bado surpreendeu, galera, e é um spoiler, né? Bado estará presente na live quinta-feira pré-jogo de Broncos Chiefs comigo e com o Castro lá no canal do Denver Broncos Brasil, no YouTube. Então, quinta-feira. Vamos ver se o Bado vai manter a sua opinião até lá, né? Vamos ver se ele vai mudar ou não aí com o decorrer da semana, notícias de elenco e tal. Mas, enfim. Então, beleza. Sunday Night Football, Bado. Teremos o Eagles de novo, hein? Só que agora é contra o Lions, né, cara? Se for um jogo miserável igual ontem, cara, daí é de chorar. Mas acho que não vai ser. Porém, eu vou de Lions, cara. Eu acho que o Lions é mais time do que o Eagles hoje. Também acho, vou de Lions também. Eu acho que com o Lions é difícil a gente ter jogo chato, né? Muita peça interessante para a gente ver ali, né, cara? O James Williams, o Amon-Ra St. Brown, o Jahmyr Gibbs, que a gente nem falou, assim, teve um jogo monstruoso também, né? Jared Goff jogando muito, o Sam Laporta, é muita arma, né, cara? E o Eagles esse jogo foi bem decepcionante aí, conseguindo envolver suas principais peças, falou usando o Saquon Barkley mal esse ano, né? Não sei se está naquela pegada ainda de querer dar uma poupada nele ou não, mas, cara, esquisitíssima a forma que eles estão usando o Barkley esse ano em comparação com o que fizeram no passado. Então eu acho que, cara, o Lions aproveita esse bom momento aí com o Dan Campbell play caller e consegue botar ponto no placar. Acho que o Eagles não consegue responder à altura. E para fechar na manhã de futebol que eu falei anteriormente, Dallas Cowboys indo visitar Las Vegas Raiders, jogo chato, jogo tenebroso. Não sei a que ponto, Bado, a questão do falecimento lá do Marshawn Nila, né? A gente não falou semana passada desse episódio, né? Ou falamos, não lembro agora. Não, porque acho que foi depois, ele morreu na quinta-feira de mim. Então vale lembrar, né? Tivemos esse episódio aí, o falecimento do Marshawn Nila, 24 anos, né? Acabou. Os relatos ali, tirando a própria vida, né? Após uma perseguição policial ali, boatos que se envolveu no acidente de trânsito anteriormente, enfim. Não sei até que ponto isso vai mexer com o Dallas Cowboys, né, cara? Com o time, cara. Daí isso que me deixa meio assim de querer palpitar no Dallas, cara. Cara, eu acho que por isso eu não vou no Raiders, cara. Quer dizer, eles vão querer ganhar pelo cara, né? Mas o time já é. Bom, o Dallas reforçou também, né? Cara, eu vou de Cowboys, cara. Ele reforçou com o Quinn Williams no lá Raiders, e com o depois Logan que a gente Wilson, viu né? na quinta. Depois que a gente viu na quinta aí, cara, do Raiders e Broncos, e, pô, o Raiders não tem talento nenhum, cara. O Dallas tem seus problemas ali, mas, pô, tem Sid Lamb, tem o Dak, tem o George Pickens, tem o Javonte Williams, que está em boa fase, tem o Tyrande lá, que sempre esqueço o nome lá, o Ferguson. Jake Ferguson. Né? Então, pô, tem talentos ali, né, cara? Não é um time que está encaixado, que está voando, está longe disso, mas, pô, incomparável, acho que a qualidade dos dois ataques, pelo menos. Né? Verdade. Eu peguei mais pela questão emocional, mas enfim, tô contigo. Acho que o Cowboys ganha. Com isso, só tivemos um jogo diferente, né? Que eu acabei no Panthers e você no Falcons. Semana aqui só temos 2 times de bye, né? Indianapolis Colts e o Saints. Fechamos os pitacos, Bado. E para fechar o episódio, passar rapidinho a FABR aqui, Bado. O Londrina Bristlebacks venceu por 47-0 o Gama Leões de Judá. Sendo assim, o Londrina fará a final da Divisão 2 da Superliga FABR brasileira contra o Goianos. Não sei se o jogo vai ser em Goiânia ou em Londrina, enfim, quando souber, passaremos aqui para vocês. E por último, para encerrar, agora tivemos convocação da seleção brasileira aí para o minicamp, onde foi o pessoal que acompanha a FABR aí teve muito questionamento e tal, e, cara, só tenho palavras de elogio sempre à Confederação Brasileira de Futebol Americano, cara. É algo, assim, impressionante, cara. Seja a comissão técnica, né, e seja a maneira como convoca. É impressionante os caras convocarem 11 jogadores do Locomotiva, 9 do Timbó Rex, né? Tudo bem, merecimento, jogadores bons, que seja. E você ter dos semifinalistas da Superliga D1 apenas 4 jogadores do Croco, sendo um sub-20,
e 6 jogadores das demais equipes. São 2 do Spartans, 2 do Rondonópolis e 2 do Recife. É um troço que não tem cabimento, Bado. Com todo respeito, cara, né? Se os caras com 11 jogadores, o time fosse tão bom assim, os caras também, o time estaria na semifinal, né? Não teria nem pedido pro Vasco, já conhece por aí, né? O Locomotiva, né? O Rex perdeu pro Croco. Cara, não dá para entender, cara. É uns troços assim, cara. A CBFA é fantástica, cara. Cada semana que passa, ela proporciona algo pior, né, cara? E uma defesa do Croco, da maneira que venceu 2 vezes o Timbó Rex, né? Com a DL e com o grupo de linebackers que tem, cara, não chama Delmer, não chama Muniz, não chama Cavalo, né? Não chama Jaça, cara. Entre os convocados, eu não sei o que está acontecendo aí, cara. Né? Claro, a gente acompanha mais a FA do Paraná, mas, cara, esses caras pararam o Timbó Rex, cara, né? Querendo ou não, só colocaram o quê? O Kivaz ainda de DB, né, cara? Kivaz que joga de linebacker, cara. É impressionante, né, Bá? Falei um pouquinho você dessa convocação bizonha. Cara, eu até vi uma entrevista aí, uma declaração do Brian, né, que é o técnico da seleção brasileira, falando que a ideia é uma questão de renovação também, e daí, enfim, daí até faz sentido ali a questão de às vezes não chamar os caras que são mais veteranos, apesar de estarem jogando aí num nível muito alto. Mas, cara, seleção de mim, aquela parada, acho que a gente às vezes espera, e eu falo isso até pensando no futebol aí, né, quando a gente vê o Carlo Ancelotti fazendo a sua convocação, sempre tem discordância, né? E a gente tem que entender que seleção brasileira a gente pensa como se fosse um negócio que tem que ser um elemento de justiça, mas na verdade é a cabeça do técnico ali levando quem ele quer, quem ele prefere, não está muito importando ali com questão de merecimento ou de justiça, é quem ele quer encaixar no sistema dele, ou quem ele acha que é um cara que é bom de grupo, ou que vai agregar muito à frente, enfim, aí para os atletas eles ficam um gosto um pouco amargo aí, né? Eu concordo contigo, acho que o número de atletas do Locomotivo do Rex acho que estão um pouco inflados aí, me parece, mas eu também não sou um grande acompanhador aí de todos os talentos que foram chamados aí para a seleção brasileira para ver se os caras são merecedores ou não, não tenho condição de opinar sobre cada um deles. Mas, enfim, me parece um negócio um pouco desbalanceado que gera, de fato, esse questionamento, essa dúvida aí sobre os critérios utilizados. Exatamente. E com E isso eu não fechamos, consegui né, a resposta, Deminha. Não consegui a resposta do Bernabéu, se é placa que vai estar por cima do gramado, se é o gramado real, enfim, vi uns 3 vídeos aqui e nenhum me deu essa resposta, porque eu estou vendo no mudo já que estou gravando. Então, não fico devendo aí, rapaziada. Semana que vem comenta aí como é que foi o esquema. Cara, você, olha, espetacular, viu, cara? O cara vai lá, tem um sistema retrátil inovador, tá dizendo, né? Trago Placas que informação, né, descem para uma estufa informação que eu não subterrânea. consegui. Meu Deus, cara. Ah, cara, diz que essa parada aí desce pro Cara, subterrâneo, assim, sei lá para onde que vai. tem uma parada que quando eles tiram o gramado, né? O gramado ele é tudo recortado e quando não tem jogo ele vai para um outro elevador lá, vai para debaixo do estádio ou para cima, sei lá para onde vai, e daí fica sendo iluminado lá, né? E aí enquanto tá assim, tem um campo fake que fica dentro ali, né? Que fica um campo meio parece uma mesa de botão ali, fica o Bernabéu, enquanto tá o gramado real sendo não tá em dia de jogo, né? Agora, não sei, cara, se aí diante disso vai ter. Eu lembro que no projeto que eu vi no Bernabéu tinha uma parada mencionando a NFL, cara. Quem sabe seja outro gramado, viu? Porque não acho que eles iam pintar, cara, com toda essa tecnologia, meter uma tintona no gramado da La Liga lá. Acho que não me parece ser o caminho. Cara, mas vamos pensar que, como tá na data FIFA também, né, cara? Em uma semaninha ali, acho que né, Não consegue. dá, O né, gramado Daniel? tá normal Você igual, acha né? que você consegue ver um Você jogo acha da que não? Champions League? Você consegue ver um jogo na Champions League, tipo, a gente viu o Canindé de mim, também com o número pintado de verde ali. Não vai acontecer isso, cara. Os caras não são dessa forma. Ou tipo, foi na Arena Corinthians esse tempo aí, os Arena caras Corinthians, pintaram. pô, foi depois do jogo. Ficou horroroso.
Então, Não, mas daí é porque os caras meteram. Não, mas daí o cara. Acho que o cara. Não, aí mandaram o cara, ô meu, vá lá em Curitiba é Tintas Virgínia, né? Vai lá, não tá fazendo. Podia fazer propaganda para nós também, pagar para gente. Vai lá na Tintas Virgínia e compra o verde grama. O cara vai lá e comprou um verde folha, velho. Daí, pô, cara, o cara fudeu o gramado, né, mas não cara? sei, cara. Não consigo ver isso acontecendo num estádio como o Bernabéu. Isso está rolando ali. Bom, veremos. Teremos essa resposta em breve. Cara, meu Deus. Cara, os caras pintaram. Meu Deus, cara, só em zone, cara. Por que não comprou tinta para pintar o gramado inteiro toda uma vez, né, cara? Daí deixava tudo pelo menos pintado igual, né, cara? Depois, ao tempo, vai mudando. Meu Deus, cara, que coisa bizarra. Pois é. Porque eu sei que no estádio do Tottenham lá tem um outro gramado, né? Específico para o NFL, que é turf, inclusive, né? Que daí fica embaixo da grama normal e quando tem jogo do NFL vai para cima do gramado e beleza. O Wembley é um estádio que quase não tem jogo, né? Então imagino que seja o gramado mesmo que eles pintem lá e depois recuperem, né? Não sei como é que foi em Berlim agora e vamos ver como é que vai ser no Bernabéu. Como os dois jogos na Europa agora são data FIFA, a gente não vai estar podendo saber, né? Bom, mas vamos ver se até na outra semana lá no Bernabéu aparece alguma coisa, enfim. Você que é torcedor merengue vai poder me responder lá, né? Eu não assisto o jogo do Real Madrid, só assisto o Barcelona. Merengue que... Você é bem torcedor do merengue. Enfim, com isso fechamos, Bado, o episódio 241, né? Fizemos um belo recap aí, palpites, já demos o spoiler que quinta-feira nos veremos lá ao vivo no canal do Broncos Brasil. Dê suas palavras finais que eu encerro na sequência por aqui. Valeu, isso aí, Demir. Bastante jogo ruim que falamos. Esperamos que seja uma semana mais alegre. E vamos ver como é que vai ser o nosso clássico hard count aí, né, Demir? Valeu para a galera que chegou até aqui. Semana que vem estamos de volta. Valeu mais uma vez, Bado. Semana alegre vai depender, né? Para alguém vai ser alegre, para outro não, né, cara? Já que a gente vai se enfrentar nessa semana, mas veremos no domingo e semana que vem traremos aí todo o debate para a galera que nos acompanha e pedir, né? Não pedir no começo do vídeo, pedir agora, você que chegou até o final, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like, siga no Instagram e também no Spotify, que aí ajuda a gente a crescer, compartilhe com seus amigos também, que a gente adora falar de NFL aí para vocês. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço e até lá.